Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa minha videoaula, essa minha videodica. Aqui quem fala é o professor Kleber Paganelli e nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma dica preciosa de direito previdenciário, em especial você que está se preparando para o concurso do TCE aqui de Santa Catarina. Vejam, no edital do concurso anterior, o direito previdenciário apareceu ali, sobretudo a parte do custeio do financiamento, alguma coisa também em relação aos segurados e os dependentes. Benefício não apareceu. Apareceu basicamente, então, financiamento da Seguridade, dependentes e segurados, e também a parte do regime próprio e da Previdência Complementar. Isso que nós tivemos de direito previdenciário no edital passado. Bom, a minha ideia aqui é trazer basicamente 3 dicas para vocês. 2 delas dizem respeito ao financiamento da Seguridade e uma delas diz respeito a regime próprio, mas que atinge também o regime geral. Aliás, é uma questão mais sobre o regime geral, mas que remete ao regime próprio dos servidores públicos. Bom, vamos com calma então. Você que está gostando dessa videoaula, então já dá aí o seu like, comenta se você tiver algum comentário para fazer, se você tiver alguma dúvida. Aliás, vejam só, essas 3 dicas que eu vou trazer para vocês são situações recentíssimas que vieram para a legislação previdenciária com a reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019. A emenda 103 de 2019, que foi promulgada no dia 13 de novembro de 2019, ela trouxe muitas alterações nas questões previdenciárias. E eu vou começar, a primeira dica diz respeito, vejam, ao financiamento da Seguridade. Esse é um artigo que você tem que ler, artigo da Constituição Federal, tá? Artigo da nossa Constituição, que é o artigo 195. Esse é um artigo relativamente extenso, tem vários parágrafos, tem incisos, alíneas, e nós vamos trabalhar então com um detalhe desse artigo 195. Como eu disse, o meu foco aqui é dar atenção em alterações que vieram com a emenda 103 de 2019. Só que você tem que ler todo o artigo 195. Esse artigo 195, ele diz assim, no seu caput, na cabeça, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, seja direta ou indiretamente, pelo poder público e por toda a sociedade, direta ou indiretamente. E também com recursos oriundos da União, dos orçamentos da União, estados, DF e municípios. Ou seja, todo mundo financia a Seguridade Social de alguma maneira, direta ou indiretamente. E ainda das seguintes contribuições sociais. E aí é o que nos interessa. Tem 4 incisos nesse artigo 195. Quais são essas contribuições sociais? O inciso 1º fala contribuições das empresas em geral. Não é o meu foco aqui. Empresas, empregador. Inciso 2, contribuição dos trabalhadores. Esse vai ser o meu foco. Inciso 3, contribuições que venham de receita de concursos e prognósticos. Apostas, por exemplo, em Loteria Federal, parte do que é arrecadado vem para a Seguridade. E o inciso 4, importação de bens e serviços do exterior. Então, essas são as 4 diferentes fontes de financiamento que o artigo 195 nos apresenta. Podem ser criadas outras? Podem, desde que por lei por complementar, podem ser criadas outras fontes de financiamento, sim. Vejam só, eu vou me concentrar na fonte de financiamento número 2, que eu acabei de mencionar. Então, inciso 1º do 195, contribuição das empresas em geral. Inciso 2, dos trabalhadores. É aqui que eu vou focar a atenção, porque nós tivemos novidades, mudanças que tem grande chance de aparecer aí na sua prova. Então, vejam, quem financia a Seguridade? Inciso 2, o trabalhador. Trabalhadores em geral. Eu estou ministrando essa aula aqui para vocês. Estou prestando um serviço aqui para o Rico Domingues. Na medida em que eu estou prestando serviço e esse serviço é remunerado, eu tenho que pagar contribuição previdenciária. Seja na condição de empregado, seja na condição de contribuinte individual, autônomo, seja como empregado doméstico, seja como trabalhador avulso, tem que contribuir. Então veja, o trabalhador financia. E aí ele diz assim, ó, e demais segurados da Previdência também financiam. Bom, se ele coloca trabalhador de um lado e na sequência ele diz e demais segurados, esse demais não estaria dentro de trabalhador, né? Esse demais são os segurados facultativos, aqueles que contribuem se quiserem, não estariam obrigados. Por exemplo, a dona de casa ou o dono de casa, homem, o estagiário, o síndico não remunerado e etc. Várias subcategorias de segurados facultativos, tá? Bom, então, essa é a primeira ideia, trabalhadores e demais. Até aqui eu acho que você não teria dúvida, né?
A grande questão e a grande novidade, aí que você tem que tomar cuidado, essa partezinha aqui, quando diz que podem ser adotadas alíquotas progressivas. Foca nesse detalhe. Então, o trabalhador ele financia, lá no contra-cheque dele, na folha de pagamento, aparece lá a contribuição previdenciária ou apenas INSS, para simplificar, que é um desconto, que é a contribuição previdenciária dele, e lá tem um percentual, uma alíquota. Até início de 2020, as alíquotas eram 8, 9 ou 11% e não eram progressivas. Ou era 8, ou era 9, ou era 11. Isso até fevereiro de 2020. A partir de 1º de março de 2020, essas alíquotas mudaram. As alíquotas agora são 7,5%, 9%, trouxe aqui, ó, 7,5%, 9%, 12% e 14%. E elas podem ser, grava isso, elas podem ser progressivas. De acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral. Então vejam, você tem que lembrar que as alíquotas podem ser progressivas, é como a lógica do imposto de renda, tá? Eu já vou mencionar aqui, utilizando essa tabela como parâmetro. Você já sabe, as alíquotas são essas. Isso aqui é que tem grande chance de aparecer na sua prova, cuidado. Então se aparecer lá as alíquotas 8, 9 ou 11, é tentar te induzir a erro. Isso já foi assim, não é mais. Então, atualmente é 7,5, 9, 12 ou 14. E de forma progressiva, cumulativa, tá? Bom, essa parte final aqui também é importante do inciso 2, que diz que não incide contribuição previdenciária sobre aposentadoria e pensão do regime geral. No regime próprio incide, no regime geral não. Então, se você tem algum conhecido aí que está aposentado, seu pai, seu avô, sua avó, enfim, está aposentado ou recebe pensão por morte do regime geral, sobre esses benefícios não incide contribuição previdenciária. E aí vejam, na coluna da esquerda estão os salários, as faixas e salários de contribuição. Na coluna da direita estão aquelas alíquotas que eu mencionei que podem ser progressivas. Então, para quem ganha até 1.045, aliás, só um detalhe, essa videodica está sendo gravada em setembro de 2020. Então, você tem que tomar cuidado, se você estiver vendo essa minha videoaula aqui em 2021, 2022, esses valores aqui já mudaram, tá? Em 2020, o salário mínimo é 1.045. Quem ganha até 1.045, 7,5%. De 1.045 a 2.089, 9%, e assim vai. O teto do regime geral hoje, 2020, é esse aqui, ó, 6.101,06. Esse é o teto do regime geral de previdência no ano de 2020. Então, essa é a ideia de alíquotas progressivas. Vejam, eu vou trazer um exemplo prático aqui. Na regra anterior, até fevereiro desse ano, que era 8, 9, 11, o empregado que ganhasse, por exemplo, R$2.000, 2.000, pela tabela anterior, era 8%. Aplicava 8% de 2.000 e deu. O empregado que ganhava R$3.000, até fevereiro de 2020, a alíquota era 11%. Olhava ali para o 11% sobre 3.330, pronto. Essa era a contribuição. Só que agora não é assim. Agora é progressivo. E aí, veja, eu vou trazer um exemplo prático aqui, ó. Então, salário mensal, 3.500. Empregado ganha R$3.500. Veja, pela regra anterior, até fevereiro de 2020, a alíquota era 11%. Só pegava 3.500 vezes 11%, pronto, estava a alíquota ali aplicada. Só que agora nós temos que aplicar aquelas 4 faixas progressivamente. Talvez não chegue na 4ª faixa, mas vamos lá. Então, até 1.045, lembra que a alíquota é 7,5. Vejam, 1.045 vezes 7,5 vai dar 78,38. Deixa ali anotado. Lembra que ele ganha 3.500. Na segunda faixa, que é de 9%, a gente vai calcular o 9% sobre a diferença entre 2.089 e 1.045. A diferença é essa aqui, ó, 1.044,59. Sobre esse valor, 9%. Aqui temos, em relação a essa segunda faixa, 94,01. Seguindo, 12% vai ser aplicado sobre a diferença de 3.134 a 2.089. Essa diferença dá 1.044,79. Aplica 12%, vai dar os 125,37. E aí, como ele ganha 3.500, veja, acabou entrando na última faixa. A última faixa é do 14%. Vejam, nessa última faixa a gente vai aplicar de 3.134,41, não até 6.101, e sim até 3.500, que é o salário de contribuição dele. Então essa diferença de 3.134 a 3.500
Essa diferença é isso aqui, ó, 365,62. Sobre esse valor, nós vamos aplicar a alíquota, portanto, de 14%, que vai dar 51,19. Somando aquelas 4 faixas, aqueles 4 valores, já que são progressivos, nós vamos chegar a uma contribuição de 348,95. 348,95, então é a contribuição desse segurado. Só para a gente pensar aqui junto, vejam, até fevereiro eu dizia para vocês que a alíquota era de 11%. Só para fazer uma conta rápida, 3.500 vezes 11% seria 385. 385. Nesse sentido, a mudança foi para melhor. Então, até um determinado valor de salário de contribuição, a mudança ela foi benéfica. Para quem ganha muito, tem um salário de contribuição muito alto, aí sim a mudança acabou complicando mais. Eu trouxe um outro exemplo, ó. 8.500 é o salário da pessoa. Aplicando essas faixas de forma escalonada, o 7,5, 9, 12 ou 14, nós vamos ter, eu já trouxe aqui o resultado, é basicamente o exemplo anterior, o que muda é a última faixa aqui, ó. Tá? Então, vejam, 8.500 é acima do teto. Qual é o teto do regime geral? Aquele valor que a gente tinha visto, ó, 6.101,06. Ninguém tem que contribuir acima do teto. Toma cuidado com isso. Então, por mais que ele ganhe 8.500, a nossa referência, o nosso limite é o teto. E aplicando essas 4 faixas escalonadas, inclusive até o teto, veja o valor do salário da contribuição, 713,10. 713,10. É aqui que nós vamos perceber uma diferença para, digamos assim, aspas, prejudicar. Se fosse pela regra anterior, veja, 6.101,06, 6.101,06 vezes 11%. Veja, ia dar R$ 671,12. 671,12. Então, até fevereiro de 2020, o empregado que ganhava 8 mil, ele recolheu 671,12. Até fevereiro. Virou o mês para março, ele continuou ganhando os mesmos 8.500. Só que aí mudaram as faixas, percebe? E passaram a ser progressivas. Ele passou a contribuir, ó, 713,10. Ou seja, para quem ganha mais, tem uma remuneração maior, essa mudança acabou sendo mais prejudicial. Então, essa é a primeira dica que eu queria trazer para vocês aqui. Focar nessas alíquotas, lembrar que é de forma progressiva. Na prova, dificilmente eles vão cobrar cálculo. Eu só trouxe isso aqui para você entender a lógica, tá? Só para entender a dinâmica de como funciona. Muito bem. Outra dica que está relacionada também ao financiamento da Seguridade é uma novidade da reforma da Previdência, emenda 103 de 2019, que tem a ver com a seguinte situação. Imagina um empregado, um trabalhador intermitente, um trabalhador que faz uma jornada parcial e não chega a receber lá no final do mês como remuneração um salário mínimo cheio de 1.045. Ele, considerando o total de horas trabalhadas, vai dar R$800, por exemplo. O salário mínimo 1.045. Repito, estou gravando aqui em setembro de 2020, né? 2021 o salário mínimo muda, 22 e assim por diante. Mas a ideia é a seguinte, como é que fica a situação de um trabalhador, um empregado, que está recebendo menos do que o salário mínimo na sua expressão mensal? Isso é possível. A depender do número de horas trabalhadas, ele pode receber menos do que 1.045, que é o salário mínimo mensal atual. Então, pegando nesse exemplo, ele ganha R$500, ele ganha R$800. A empresa vai descontar dele quanto? Voltando naquela dica anterior, lembra? Se ele ganha, ó, até o salário mínimo, a empresa vai descontar 7,5. Então, se ele ganhou R$500, ele ganhou R$800, a empresa vai fazer a função dela, que é descontar 7,5% de contribuição previdenciária. Só que aí tem um detalhe. Você percebe que essa contribuição ela não estaria sendo sobre o salário mínimo, não é? Pois é, olha a nova regra que veio com a reforma da Previdência. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência a competência, o mês, cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então vejam, um empregado que trabalha uma jornada parcial e ganha todos os meses, vamos imaginar aqui, R$545 ele ganha. 545. Faz poucas horas por dia, faz 2 horas por dia, enfim. Vai chegar no final do mês, vai dar um número muito reduzido de horas. O salário hora não é tão alto,
tem pelo menos seu salário mínimo, hora, né? E aí chegou lá no final do mês, deu um total de 545. A empresa vai descontar dele 7,5%. Só que perceba que 545 está muito abaixo do salário mínimo. A nova regra, que veio com a emenda 103 de 2019, diz que essa contribuição, que não esteja pelo menos sobre o mínimo, ela não vai servir, só vai valer a competência cuja contribuição seja igual ou superior ao mínimo exigido para a categoria. Aqui, vejam, ele diz só vai valer como tempo de contribuição. Mas o nosso decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência, 3.048/99, foi atualizado agora em 2020, pelo decreto 10.410 de 2020. E esse decreto, ele foi um pouco além, inclusive, do que diz a Constituição. Essa é uma questão que ainda a gente vai ter que ver como os tribunais vão se posicionar. Porque aqui está dito que não vai valer aquela contribuição recolhida abaixo do salário mínimo, não vai valer, vejam, como tempo de contribuição. Só que o decreto que eu acabei de mencionar, o decreto 10.410 de 2020, que alterou o regulamento da Previdência, ele diz que essa contribuição abaixo do mínimo não vai computar para nada para fins previdenciários, nem para fins de carência, nem para fins de tempo de contribuição. Então não vai servir para nada. Aqui só está dito o tempo de contribuição, né? Mas a ideia que eu quero trazer é essa. Como é que fica a situação desse empregado que ganhou, por exemplo, R$ 545 no mês, foi abaixo do mínimo? Como é que fica a situação dele em relação a esse mês que foi abaixo? Bom, tem solução para isso? Tem. Aqui no finalzinho está dito, que é assegurado o agrupamento de contribuições. Bom, aqui só fala assim, agrupamento de contribuições. Quando a gente vai para a emenda 103 e analisa o seu texto, que foi bem extenso, porque é uma reforma bem importante, no seu artigo 29, ele traz como é que seriam essas regras em relação a essa situação, que não ficou só no agrupamento. O próprio artigo 29 da emenda 103 trouxe 3 situações possíveis. Uma delas é agrupar contribuições, pegar várias, agrupando-as de modo a ter um salário mínimo. Outra delas, outra opção foi a complementação. Então pode ser feito agrupamento, a complementação. E uma terceira hipótese, isso que eu quero trazer aqui para vocês, é utilizar o excedente de uma competência de um mês e jogar para outra. Então eu trouxe aqui para vocês, inclusive pegando o texto do decreto 3.048, atualizado agora, mas é basicamente o que está no artigo 29 da emenda. 3 situações podem ser feitas. Então, esse trabalhador que teve a contribuição sobre um valor inferior ao mínimo pode complementar a contribuição, pode utilizar o excedente de um salário de contribuição e jogar para outra e agrupar salários de contribuição. Então vejam naquele exemplo que eu dizia para vocês que ele ganhou R$ 545. 545, vamos imaginar que foi no mês 7 de 2020. 7 de 2020. A empresa vai descontar 7,5%, é a função dela, tá tudo certo, beleza. Só que abaixo do mínimo. Ele pode fazer uma dessas 3 situações aqui, Uma delas é complementar essa contribuição. Ele, por conta própria, vai pegar a diferença de 1.045, que é o salário mínimo vigente no momento, a diferença de 1.045 para 545, que foi o que ele recebeu, dá R$ 500. Sobre essa diferença de R$ 500, então, ele vai recolher aquela alíquota de 7,5%. Ele, trabalhador por conta própria. Veja, essa videodica, ela pode ser útil para vocês, tanto do ponto de vista prático aqui para fins de concurso, que é o que mais interessa, mas também, eu diria assim, para a vida prática de pessoas que talvez você conheça e que estejam nessa situação. O trabalhador, ele é leigo no assunto, ele não sabe disso. Às vezes a empresa também não sabe. Ela está fazendo o papel dela, descontando sobre o salário que ela está pagando. E é isso que ela tem que fazer. Só que se ele não fizer uma dessas 3 coisas aqui, eu comecei pela complementação, que é uma opção que ele pode adotar. Aí ele teria que recolher até o dia 15 do mês seguinte, tá? Então, referente ao mês 7, recolheria até o dia 15 do mês 8. Tá, e se deixou passar, bom, pode recolher depois, mas aí vai ter encargo, juros e multa, né? O trabalhador não sabe que, se ele não fizer isso, esse mês não vai computar lá para fins previdenciários. Aí você imagina ele trabalhando um ano inteiro,
recebendo essa remuneração, contribuindo dessa forma. Aí ele vai lá pedir um benefício na Previdência, o INSS vai dizer, olha, esse período aqui não vai ser computado para nada. Aí ele vai dizer, mas como assim? Eu trabalhei, eu paguei, etc. Pois é, mas você não pagou pelo menos sobre o mínimo. Esse é o mínimo nacional, mas existem pisos da categoria que devem ser respeitados conforme a categoria, tá? Muito bem, essa é uma forma. Bom, outra possibilidade, utilizar excedente de salário de contribuição, ó, de uma competência para completar a outra competência até atingir o mínimo. Digamos que em outro mês ele recebeu 1.500. Aqui, ó, no mês 8 de 2020, ele recebeu 1.500. Vamos botar 1.600 aqui para ficar melhor no meu exemplo. Ele recebeu 1.600. Então, essa segunda possibilidade de utilizar excedente de uma seria, pega R$500 daqui, desse mês, 8, e joga, ó, esses 500 aqui, ó, joga para complementar a competência do mês 7. Aí, em relação ao mês 8, ficaria 1.100, né? Estaria dentro do salário mínimo, ó, e o mês 7, que tinha sido abaixo do mínimo, agora que eu joguei R$500 para lá, também ficou dentro do mínimo. Percebeu? Essa seria a ideia de utilizar o excedente. E uma última hipótese seria agrupar contribuições. Então, naquele exemplo, ele sempre recebeu o salário mínimo, né? Ou, desculpa, abaixo do mínimo, aquele 545. Sempre recebeu assim, mês 9 a mesma coisa e assim por diante. Então, sempre recebeu aqui o 545. Vejam, o agrupamento seria, por exemplo, ele pegar essas duas contribuições, agrupar e ter uma pelo menos sobre o mínimo. Aí um mês vai ter sobre o mínimo, o outro não vai ter. Da forma que está, nenhum mês tem contribuição sobre o mínimo. Ele pode fazer esses agrupamentos. Com um detalhe, esses agrupamentos e a utilização do excedente, que é o inciso 2 e 3, deverão ser feitos esses ajustes dentro do mesmo ano civil. Tá? Essa é a observação final que eu queria trazer para vocês. Então, muita atenção na sua prova, essa questão de que aquele que recebe em relação a um valor abaixo do mínimo nacional, salário mínimo, ou do piso da categoria, ele, se ele não fizer uma dessas três coisas, complementar, utilizar o excedente de uma para outra e agrupar, se ele não fizer isso, aquela contribuição não vai valer para fins previdenciários, tá? Bom, e eu trago aqui uma última dica para você, preciosa também, que veio com a reforma da Previdência. Você que está focado aí nos seus estudos, sobretudo para o TCE. Vejam, essas videodicas, elas foram pensadas, né, no nosso concurso aqui do TCE Santa Catarina, mas isso não exclui a possibilidade desses assuntos serem cobrados em qualquer outra prova que caia o direito previdenciário. Aliás, é isso que os examinadores vão começar a fazer. No caso aqui TCE Santa Catarina, banca Sebrasp. É muito provável, Sebrasp já gosta por si só das novidades, antiga CESP, né? Já cobrava sempre decisão nova do Supremo. Lá vinha uma assertiva de certo ou errado sobre aquela decisão nova do Supremo. Mudança na legislação, mudança na Constituição. Lá vem o Sebrasp cobrando essa novidade. Então, fiquem atentos porque isso vai ser começado. Aliás, as bancas em geral vão começar a cobrar essas novidades. A última também é uma novidade. Inclusive, ela pega a situação, ou tem a ver com a situação do servidor público. Servidor público faz parte de regime próprio, servidor federal. Se você passar no concurso aqui para o TCE Santa Catarina, você vai se vincular a regime próprio, servidor de Santa Catarina. Ah, e se eu fiz concurso para município? Dependendo do município, tem regime próprio, alguns não. Aliás, eu diria, a maioria dos municípios não tem regime próprio. Aí como é que fica esse servidor? Concursado, passou no concurso da prefeitura e município X. Não tem regime próprio, vai estar vinculado ao regime geral. Então, municípios que não têm regime próprio, seus servidores efetivos, do ponto de vista previdenciário, estão vinculados ao regime geral, tá? Bom, qual é a dica? Artigo 201 da Constituição. Vejam que eu estou na Constituição porque eu estou trazendo aqui novidades da emenda 103. O artigo 102 da Constituição, ele trata da Previdência Social. Ele diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de Previdência Social. Essa foi uma novidade da emenda, ela só adequou a nomenclatura. Antes falava que a Previdência será organizada sob a forma de regime geral. Parava ali. Agora ele coloca completo, Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Então, a Previdência é organizada sob a forma de regime geral.
caráter contributivo, filiação obrigatória e deverá atender os requisitos que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Deverá, então, preservar o equilíbrio financeiro atuarial. E ela, a Previdência, atenderá às seguintes prestações. Então, no artigo 201 tem vários eventos que serão cobertos pela Previdência. Eu não vou focar nesses eventos a serem cobertos, que são os incisos ali, os 5 incisos do artigo 201. Eu vou focar em um dos parágrafos, que é o parágrafo 16. Esse parágrafo 16 é uma novidade, não existia isso na Constituição, não existia na dinâmica do regime geral essa disposição. Vejam, no regime geral de previdência, um segurado que atingiu uma certa idade, ele tem que se afastar do trabalho? A regra anterior era não. Até existia na legislação lá, ou existe uma previsão de que a empresa poderia requerer a aposentadoria dele, mas na prática isso quase que não acontecia. E assim, se ele não quiser, se ele quiser continuar trabalhando, ele pode continuar trabalhando. Talvez cessaria o vínculo naquela empresa, mas ele poderia continuar exercendo atividade. Vejam, então, no regime próprio, você deve lembrar da regra que em uma certa idade o servidor tem que deixar o serviço público. Não é isso? Pois é, no regime geral, como eu acabei de falar, não existia essa regra. Salvo, que eu acabei de mencionar, essa aposentadoria, aspas, compulsória requerida pela empresa. Muitas aspas aqui. Bom, olha o que nós temos no parágrafo 16 do artigo 201. É uma aposentadoria compulsória de um trabalhador do regime geral, de um segurado do regime geral. Um segurado bem específico. Olha para cá. Os empregados, não é qualquer segurado, são os empregados. Aqui que está o pulo do gato, ó, de consórcios públicos, empresas públicas, sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. É isso que você tem que lembrar aí para a sua prova. Empregados de consórcios públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, ou seja, terão que se aposentar. Observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, claro que tem que ter um tempo mínimo, não é assim, atingir uma certa idade e pronto, sai, tem que ter um tempo mínimo, né? Tem que ter o tempo mínimo e atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, na forma de lei complementar. Você sabe o que nós temos lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2? Nós temos justamente a regra da aposentadoria compulsória do servidor público. E eu trouxe aqui para vocês observarem, ó, servidor abrangido pelo regime próprio de previdência se aposentará, aqui ó, inciso 2, compulsoriamente, obrigatoriamente, com proventos proporcionais de tempo de contribuição quando tiver 70 anos de idade, ou então aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, aí com proventos integrais. E esse detalhe dessa idade máxima, eu não sei se você lembra, era 70 anos sempre. Isso mudou também na Constituição com a emenda 88 de 2015. Olha quantos detalhes nós temos aqui que pode ser cobrado de você até em direito constitucional. Então vejam, você deve lembrar, servidor público, 75 anos, tem que se deixar o serviço público. Essa mesma ideia de idade máxima também foi estendida para um tipo de segurado vinculado ao regime geral. Que segurado é esse? É o empregado de consórcio público, empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Também terá que se aposentar, né, aos 75 anos, né, que seria o máximo, conforme aqui o 40, parágrafo 1º, inciso 2. Então, essa é uma novidade que não existia antes no regime geral. Beleza? Com isso, pessoal, vejam, se vocês bem analisarem, no fim das contas eu trouxe 3 dicas, mas essas 3 dicas acabam aqui envolvendo uma série de temas, de pontos, de detalhes. Então, dê uma atenção especial. Se você gostou aqui dessa videoaula, dá o seu curtir aí, que isso ajuda a promover esse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de outros temas, deixe seu comentário aí embaixo. Se você está nessa situação, ou conhece alguém que está nessa situação que eu mencionei aqui, ó, de abaixo do salário mínimo, também deixe seu comentário aí e já fique atento, já auxilie essa pessoa, ou procure aí auxiliar essa pessoa no sentido dela fazer a complementação ou alguma daquelas outras formas para não deixar aquela contribuição abaixo do mínimo e depois isso não servir para fins de contribuição.
Beleza? Vou ficando por aqui, bons estudos e até mais.